Imagina só uma corrida silenciosa acontecendo agora mesmo. De um lado, a ferramenta de computação mais poderosa que a humanidade já sonhou. Do outro, o sistema financeiro mais disruptivo do nosso tempo. De um lado, a computação quântica e do outro, o Bitcoin. E se eu te dissesse que uma única chave mestra poderia, de repente, roubar 1/5 de todos os bitcoins que existem? Pois é, isso não é uma pergunta de ficção científica, é a promessa e o poder de fogo que um computador quântico representa para a segurança de centenas de bilhões de dólares. E não, isso não é coisa de filme. A gente está falando de um horizonte tecnológico bem real, com gente grande traçando planos e datas. Ah, e um recado rápido. Todos os links que a gente usou para essa análise estão aqui na descrição, beleza? Já aproveita agora, se inscreve no canal, deixa aquela curtida e compartilha, porque a gente vai mergulhar fundo para entender essa batalha. Ok, para começar, a gente precisa entender o que faz essa tecnologia ser tão diferente. Afinal, o que é essa tal de computação quântica? Bom, vamos pensar de um jeito bem simples. O seu computador, o meu, eles usam bits. É como um interruptor de luz. Ou tá ligado, ou tá desligado. 0 ou 1. Agora, o computador quântico usa qubits. E um qubit ele pode ser 0, pode ser 1 ou os dois ao mesmo tempo. É meio maluco, eu sei, mas é por causa disso, dessa tal de superposição, que eles conseguem calcular certas coisas numa velocidade que é simplesmente impossível para nós. E um desses problemas está bem no coração do Bitcoin. E é aqui que a gente chega no ponto central da questão. A segurança do Bitcoin não é uma parede única e impenetrável. Ela tem camadas. E os computadores quânticos, espertos que são, não atacam todas essas camadas do mesmo jeito. Basicamente, existem dois grandes adversários quânticos. Um é o algoritmo de Grover. Ele consegue acelerar a mineração de Bitcoin. É um problema? É, mas é um problema que dá para gerenciar, dá para ajustar o protocolo. Agora, o verdadeiro vilão da nossa história é o algoritmo de Shor. Esse aí não brinca em serviço. Ele não enfraquece, ele simplesmente aniquila a criptografia que protege as suas moedas. Com ele, um atacante pode pegar a sua chave pública, que é, bem, pública, e a partir dela descobrir a sua chave privada e adeus fundos. E qual o tamanho dessa chave mestra? Bom, a ciência já fez a conta. A estimativa é que um computador quântico com mais ou menos 2.500 qubits lógicos e estáveis já conseguiria rodar o algoritmo de Shor e quebrar a segurança de uma chave do Bitcoin. Mas calma, aqui tem um ponto crucial. Nem todo Bitcoin está dando sopa para o azar. Mais ou menos uns 75% dos fundos estão em endereços mais modernos, onde a chave pública só aparece na hora da transação. O problema são os outros 25%, milhões de moedas que estão paradas em endereços antigos e vulneráveis, onde a chave pública fica lá, exposta para todo mundo ver na blockchain 24 horas por dia. E para a gente ter uma ideia do tamanho do risco, isso inclui o famoso tesouro de Satoshi. Mais de 1 milhão de bitcoins, lá dos primórdios atribuídos ao próprio criador do Bitcoin. Todos eles estão nesses endereços mais antigos e vulneráveis. São, literalmente, os alvos mais fáceis, só esperando o dia em que a tecnologia quântica venha cobrar conta. E claro, isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de trilhões. Quando que esse dia Q vai chegar? A resposta, como você pode imaginar, não é nada simples. E ela nos coloca no meio de uma verdadeira corrida contra o tempo. Olha, aqui ninguém tem bola de cristal. Se você olhar o que as grandes empresas de tecnologia dizem, os mais otimistas ou pessimistas, dependendo do ponto de vista, apontam para o final da década de 2020. A maioria dos especialistas, o consenso, coloca essa zona de perigo mais para a década de 2030. E tem a galera mais cautelosa, que olha para os desafios de engenharia e joga essa data para 2040 ou até mais para frente. E sabe por que tanta incerteza? Porque aqui a gente separa o marketing da realidade. Os computadores quânticos de hoje têm milhares de qubits, só que eles são físicos. Pensa neles como músicos amadores, barulhentos, instáveis, cada um tocando uma nota errada. Para quebrar o Bitcoin, a gente precisa daqueles 2.500 qubits lógicos, que são estáveis, corrigidos. E para criar um único qubit lógico, talvez a gente precise de milhares de qubits físicos barulhentos. É um desafio de engenharia, assim, gigantesco. Mas beleza, chega de falar do problema. E a solução? A comunidade do Bitcoin, claro, não está parada esperando o fim do mundo. A defesa já está sendo construída. Existe todo um arsenal de novas armas criptográficas sendo preparado para essa guerra. Já existe um campo de estudo inteiro dedicado a isso, a criptografia pós-quântica. E já tem soluções bem concretas. O NIST, que é o órgão de padrões lá dos Estados Unidos, já está até padronizando algoritmos com nomes tipo Crystals Dilithium.
Não precisa decorar, o importante é saber o seguinte: as ferramentas de defesa já existem e já estão sendo testadas. A tecnologia para se defender está aí. E o mais legal é que já pensaram num jeito de fazer essa migração de fundos de forma super segura. É um plano com um nome chique, Commit Delay Review, mas a ideia é genial. Primeiro, você se compromete com o novo endereço para onde o dinheiro vai, travando o destino. Depois, a rede força um período de espera, e só no final você revela a sua chave antiga para assinar a transação. Ou seja, mesmo que um hacker quântico capture sua chave antiga, já era. Ele não consegue desviar o dinheiro porque o destino já foi cravado na blockchain. Então é isso, né? Problema técnico, solução técnica. Fim da história, certo? Errado. E é aqui que a coisa fica complicada de verdade. A maior ameaça ao Bitcoin talvez não seja a tecnologia, e sim a política. O desafio de verdade é social. Lembra daquelas moedas do Satoshi e de toda a galera que perdeu as chaves anos atrás? Ou que simplesmente esqueceu que tinha aquilo? Esses fundos estão lá, em endereços vulneráveis, e não podem ser movidos. Quando o dia Q chegar, o que a comunidade faz com eles? E é aqui que a comunidade se racha em duas. De um lado, tem os intervencionistas. Eles dizem, gente, se a gente deixar um hacker roubar 20% de todo o Bitcoin, a confiança no sistema vai para o espaço. A gente precisa intervir, fazer uma atualização para queimar ou desativar esses endereços. Do outro lado, tem os puristas. Eles defendem com unhas e dentes que o código é a lei. Para eles, qualquer intervenção quebra a promessa mais fundamental do Bitcoin, a imutabilidade. Se os donos não moveram os fundos, paciência, é o preço a se pagar. E essa briga, essa discussão filosófica tem o potencial de causar uma verdadeira guerra civil na comunidade. Um racha que pode ser muito, mas muito mais prejudicial para o futuro do Bitcoin do que qualquer ataque quântico. Então, estamos num beco sem saída? Talvez não. E se todo esse confronto, toda essa ameaça, for paradoxalmente a chance de revelar a verdadeira força do Bitcoin? No fim das contas, o que a gente percebe é que o Bitcoin não está condenado. A sobrevivência dele não é só uma questão de escrever um código melhor ou uma criptografia mais forte. É uma questão de pessoas, de comunidade, de governança. A capacidade de navegar não só pela atualização técnica, mas principalmente por esse dilema social, é isso que vai definir o futuro. Tem um conceito muito interessante chamado antifrágil. Sabe aquele ditado, o que não te mata te fortalece? É basicamente isso, só que elevado à 10ª potência. Antifrágil é algo que não apenas sobrevive ao caos, mas se beneficia dele, fica mais forte por causa dele. Se o Bitcoin conseguir superar esse desafio gigantesco, ele não vai ter apenas sobrevivido, ele vai ter provado sua força da maneira mais brutal possível. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa. Longe de ser o fim do jogo, será que a ameaça quântica é, na verdade, o teste de fogo que vai forçar o Bitcoin a evoluir? O catalisador que vai torná-lo ainda mais forte? E validar de uma vez por todas o seu modelo de governança para uma nova era? A corrida já começou e a discussão está longe de terminar. E agora, a gente quer saber a sua opinião. Nesse dilema, de que lado a pessoa deveria ficar? Dos intervencionistas que querem proteger a rede a todo custo ou dos puristas que defendem a imutabilidade acima de tudo? Deixa sua opinião aqui nos comentários e conta pra gente o que achou dessa análise.